Há um fluir de Deus nessa noite. Há uma fonte que jorra para a vida eterna. E essa fonte vai encontrar o teu coração. Essa fonte vai encontrar a tua vida. E vai trazer vida aonde tem morte. Vai trazer cura aonde tem enfermidades. Vai trazer perdão onde tem rancor. Vai trazer a cura da alma. Vai trazer o alivio. Vai trazer a graça. Vai trazer esperança. Vai trazer fé ao teu coração. E o Espírito de Deus vai soprar. E vai levantar onde tiver ossos sequíssimos. Vai se levantar um exército poderoso nesse lugar. Um exército de adoradores, 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 adoradores ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Oh, 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 fluir. Quantos nessa noite desejam encontrar o Senhor? Quantos nessa noite querem ser encontrados por Deus? Pois há uma notícia, há uma boa notícia para você. O Senhor, o pastor, Ele veio para encontrar você. E aquele que estiver perdido vai ser achado. E aquele que estiver em trevas vai ver a luz. O Senhor te chamou para essa noite. E você não vai sair o mesmo que entrou aqui. Essa é a boa notícia. Você não vai sair daqui igual como você entrou. Porque a vida está fluindo sobre esse lugar. A vida está sobre ti. A vida está sobre teu casamento. A vida está sobre tua família. Sobre as tuas finanças. Porque há um fluir de Deus nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Se você acredita, dê uma salva de palmas ao Senhor. Há uma graça de Deus nessa noite. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Não porque sou eu que estou aqui, mas é porque o Espírito de Deus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Espírito de Deus está nesse fluir. Queridos, e há uma expectativa do coração de Deus quando Ele te trouxe para essa reunião. E a expectativa dele é que você encontre Ele. E quando Ele encontra você e você se encontra com Ele, você vai beber da fonte dele. A fonte que jorra para a vida eterna, a fonte que tem vida, a fonte que tem paz, a fonte que tem luz. Hoje vamos começar o início de julho. O apóstolo teve o direcionamento de começar a falar sobre as 4 unções da visão celular, que a gente chama da visão celular, mas na verdade são 4 unções que está no coração de Deus, que tem derramado sobre a igreja dele em todo o mundo. E em Pelotas, aqui na comunidade Cristo Restaura, esta unção chegou sobre esse lugar. A unção que vem para restaurar, para ganhar, para salvar, para curar, para libertar e para enviar as pessoas a curarem outras pessoas. Esta unção é uma unção sobre a igreja, e quem faz parte da igreja tem direito a essa unção. Quem aqui nesse lugar faz parte da igreja do Senhor? Levante a mão bem alto. Diga: eu faço parte da igreja do Senhor.
Fala com convicção e diga: eu faço parte da igreja do Senhor. Então esta unção é minha, é do meu direito. Você acredita que você tem esse direito? Você tem esse direito. Hoje nós vamos falar sobre a unção do ganhar. O apóstolo colocou uma figura no grupo da igreja, a unção do novilho, e é muito propício a figura, a linguagem, a imagem desse novilho, ao que vamos falar sobre hoje, sobre o ganhar que faz parte da estratégia de Deus, do plano de Deus para salvar toda a terra. Ele disse: eu vim para que todos fossem salvos. A palavra de Deus diz: eu vim para que todos sejam salvos. Esse todos faz parte você, a sua casa, os seus vizinhos, a cidade de Pelotas, o Brasil e as nações. No final dos tempos, escute o que eu vou falar. Antes a gente achava quase impossível ganhar uma cidade para Deus, mas eu quero te dizer, não é impossível. Deus vai ganhar essa cidade. João, o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Você já vai se assentar, mas vamos ler. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, isso aqui é fundamental, era necessário que ele passasse por Samaria. Repita comigo: era necessário que ele passasse por Samaria. Pode continuar. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Repita comigo: poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Diga: tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele daria água viva. Repita comigo: ele daria água viva. Pode continuar. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem como seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Repita comigo: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água então, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vai, chamam o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Feche os teus olhos. Meu Messias, nosso Messias. Obrigado porque tu vieste nos encontrar nessa noite. Meu Messias, nosso Messias, nosso Salvador. Nosso Salvador. Eis-nos aqui, somos teus. Nos encontre nessa noite. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Hoje é a noite do encontro do Messias. O Messias te encontrou nesse lugar. E eu quero começar com uma pergunta. Você já foi realmente ganho por Jesus? Eu não estou falando sobre você frequentar a igreja, se você conhece a Bíblia, se você canta e faz parte do louvor ou serve no ministério. Não é isso, não é essa a pergunta. A pergunta que o Messias está fazendo: você já se deixou ser ganho por mim? Você já teve um encontro verdadeiro, transformador com Jesus na sua vida? Quem já teve, levante as mãos bem alto e diga: eu já tive. E quando você tem esse encontro verdadeiro, você fica a ponto de largar as suas velhas prioridades e começa a viver para Cristo, viver para o propósito a que você foi criado. E por causa desse propósito você vai entender que nós não temos muito tempo, porque os dias já se aproximam da volta do Messias. E como esses dias são breves, estão se abreviando, estão cada vez mais acelerando, nós, a igreja, não temos muito tempo. Urge o tempo de começar a ganhar outros. Mas hoje você vai entender que só consegue ganhar outros quem já foi ganho por Cristo. Porque no reino de Deus não existe lugar neutro. Ou você é cristão ou não é. Ou você faz parte do propósito de Deus ou não faz parte. E um dos maiores propósitos da igreja é testemunhar do que o Messias já fez conosco. É assim que nós ganhamos, quando nós testemunhamos. Uma pergunta para você: faz quanto tempo que você não testemunha do Messias para outras pessoas? Você foi ganho para ganhar. E hoje nós vamos falar sobre duas histórias que vão nos conectar a essa realidade. A primeira é essa que nós lemos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a segunda história é a história em que André, irmão de Simão, Pedro, ele conhece Jesus, ele ouve sobre Jesus e ele acredita em Jesus e leva, a primeira pessoa que ele leva é o irmão dele, Pedro. Pedro, achei o Messias.
Essas duas histórias vão nos conectar. E a primeira história é o encontro com a mulher samaritana, que é um encontro simbólico, é um encontro de símbolos, é um encontro de muita coisa para nos revelar nessa noite. Deus vai revelar muita coisa nessa noite para ti. Encontro com a mulher samaritana é a história de uma mulher improvável, esquecida, rejeitada, que carregava dores, que carregava marcas negativas. Uma mulher que foi no poço ao meio-dia, onde provavelmente nesse horário eu não vou encontrar com as pessoas que me julgam. Então eu vou lá escondida. Meio-dia não vai ninguém. É hora de almoço. As pessoas estão ocupadas em fazer os seus almoços, estar em casa. Então eu vou aproveitar esse horário. E justamente nesse horário, Jesus, ele vai estar fazendo a missão dele. Ele diz, mas é necessário passar em Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Por causa de uma mulher. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Jesus, ele muda às vezes todo o plano dele por tua causa. Se ele entender que é necessário passar num lugar improvável, ele vai passar naquele lugar improvável por tua causa. E eu tenho certeza do que eu vou falar. Algumas pessoas aqui foram achadas por Deus em lugares improváveis, que Jesus disse, é necessário passar lá. E Jesus, ele está dizendo, é necessário passar hoje na comunidade Cristo Restaura. Uma mulher isolada, fugindo das pessoas. Porque Jesus quebra paradigmas, convenções, ultrapassa os preconceitos e vai até o lugar onde uma pessoa está precisando. E é assim, quando nós entendemos a nossa missão, nós quebramos os preconceitos, nós desmoldamos aquilo que pensamos a respeito de pessoas, e nós entendemos, é necessário ir até elas, porque Jesus foi até aquela mulher. E quando ele vai, ele diz, mulher, me dá um pouco de água. E a mulher se assusta. Por que ela se assusta? Porque, primeiro, Jesus era homem e ela era mulher. E naquele tempo, o homem não podia estar conversando de trela com mulher, porque era mal visto. E a mulher também era mal vista. Já havia esse preconceito. E o segundo preconceito, Jesus era judeu e ela era samaritana. Era uma guerra, uma briga. E ela olha e vê as vestes de Jesus e diz, rapaz, esse é judeu. Como é que ele está falando comigo que eu sou samaritana? Ô homem, como tu está falando comigo? Tu é homem, eu sou mulher. Não tem esse negócio não, tu para lá e eu para cá. E outra coisa, nós somos de guerra, nós somos de gangues diferentes. Não fala comigo não, que eu sou da gangue da Samaria, e tu é da gangue dos judeus. A gente se esfarpa, a gente se briga, a gente tem guerra. Então a gente é de guerra, a gente não é de paz não. Isso na cabeça dela. Mas na cabeça de Jesus, ele diz, eu sou o príncipe da paz. Tu ainda não entendeu? Eu vim acabar com essa guerra idiota entre judeus e samaritanos, porque para mim o que mais importa é o teu coração. E outra, eu sou homem, você é mulher, e daí? Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou Deus, eu sou o Senhor de tudo. Foi eu que te criei. Ah, se tu soubesses quem é que está te pedindo dessa água, tu me pedirias. Aqui está cheio de símbolos. Primeiro símbolo, o poço. Aquele encontro num poço. Poço não era qualquer poço, era o poço de Jacó.
E ela falava até com orgulho: como que você tem algo de beber, se tu não tem nem como tirar a água desse poço de Jacó, que foi dado pelos nossos ancestrais, pais? Tu não pode tirar, como é que tu vai me dar de beber algo se tu não tem nem como tirar desse poço? Isso se representa, sabe o que, querido? A religião. Aquilo que está parado, a religião estagnada. Ela mostra uma tradição sem vida. E às vezes a gente está dentro da igreja com tradições. A gente vem até para o culto, tradição. A gente até canta com o pastor Lucas. A gente até dança. A gente até tem uns trejeitos de crente, fala a linguagem de crente, mas às vezes estamos estagnados. Estamos sem vida. Mas onde a vida se encontra com quem não tem vida, qual é o resultado? A vida ganha. E eu quero te dizer, se você entrou hoje sem vida nesse lugar, cheio de tradições, o autor da vida está nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. É impossível a vida perder para a morte. Deus não vai deixar essa morte prevalecer no teu coração, queridos. A vida vai ganhar, porque a vida ganhou naquela vida da mulher. A religião sem relacionamento com Deus não mata a sede. E por isso Jesus disse: olha, essa água que você está bebendo desse poço aí de tradições, dá sede de novo. Você tem que voltar no outro dia aqui. Mas eu tenho uma água que eu vou lhe dar, que essa você jamais terá sede. Você vai beber direto da fonte. Querido, você chegou no lugar onde tem fonte de vida. O que Deus está querendo nesse encontro de hoje? Deus está repetindo esse encontro da mulher samaritana com você essa noite. Entenda pelo Espírito isso que eu estou dizendo. Deus, Ele está repetindo o encontro que Ele teve com a mulher samaritana contigo essa noite. Para quê? Para repetir o resultado. E qual foi o resultado? Vida. Matar a sede. Tem gente que está com sede nessa noite. Eu sei disso. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A fonte da água da vida vai matar a tua sede nessa noite. Poço de Jacó. Tradição sem vida. Segunda símbolo é a água viva, que representa o novo nascimento. Quem beber desta água jamais terá sede de novo. Porque vai nascer de novo, vai ter uma nova vida, vai beber da fonte verdadeira. É uma fonte que muda de dentro para fora. Não é a fonte que muda de fora para dentro. É o contrário. Porque sabe por quê? Porque muita gente aqui, ela se preocupa com o exterior, se preocupa com aquilo que as pessoas podem ver, se preocupa com aquilo que as pessoas falam, se preocupa com aquilo que as pessoas enxergam. Mas isso não é o mais importante da vida. O mais importante da vida é aquilo que está dentro de você. E quando Jesus diz: olha, se você beber da água que eu lhe der, você vai beber da fonte verdadeira, que vai mudar você de dentro para fora, que vai apagar as culpas internas, que vai perdoar os teus pecados, que vai devolver sentido à tua existência.
Porque tem gente aqui nessa noite que diz: eu não tenho propósito, eu não sei qual é a vida que eu tenho, eu não sei qual é o propósito que eu tenho. Mas a fonte de vida vai dizer o teu propósito nessa noite. A fonte de vida vai dar sentido à tua existência. Se você beber da água que Cristo dá, você não vai precisar mais voltar para o poço velho das tradições. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Sabe o que vai acontecer? Dentro de você, a fonte vai jorrar alegria, alegria, paz, perdão, misericórdia, graça, 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 alegria, perdão, paz, graça, misericórdia, misericórdia, graça, perdão, alegria. Vai estar dentro de você. Querido, quem está falando aqui não é o Ariel, é o Espírito de Deus. É Jesus, através da minha boca. Entenda, há um clamor de Deus. Encontre a minha fonte. Fonte de águas doces. Deus vai tirar essa água amarga. Deus quer tirar essa água amarga. Porque Ele tem água doce para te dar. Nós somos da costa doce. E Deus vai jorrar da costa doce água doce. Água doce. Jesus é a fonte de perdão. Eu não consigo perdoar. É difícil eu perdoar. A fonte de perdão está aqui nessa noite e diz: beba da minha água e você vai perdoar. É a fonte de paz. Eu não encontro paz. Eu sou a fonte. Eu sou o príncipe da paz. Beba de mim e você vai encontrar paz no teu coração. Fonte de alegria. Tem gente que há muito tempo não tem mais alegria de viver. Se pudesse tirar a vida, até tinha tirado. Mas eu quero te dizer que hoje tem uma fonte aqui que jorra para a vida eterna, que vai devolver a alegria da tua salvação. Alegria da tua salvação, alegria da tua salvação, alegria da tua salvação. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Não é um rio, é rios de água viva. Terceiro símbolo, 5 maridos e mais o outro. Esse é o símbolo do vazio humano. Jesus expõe a vida daquela mulher e diz: olha, chama o teu marido. E ela diz: não tenho marido. E ele diz: é verdade, realmente você disse uma verdade, você não tem marido, você já teve 5. E esse que está agora não é teu marido, ou seja, você está cometendo adultério. E a mulher aí caiu a casa, foi revelado: eu vejo que és profeta. Ela não sabia que estava diante do profeta dos profetas. Ela não sabia que estava diante do próprio Filho de Deus.
que conhecia ela. E Jesus conhecia a vida. Quando Jesus disse, é necessário eu ir para Samaria, ele estava dizendo, é necessário eu encontrar uma adúltera. Eu quero encontrar aquela mulher, porque é necessário. Eu tenho água para dar para ela. Ela está muito tempo atrás de beber da água certa. Ela só tem bebido água errada. Então eu tenho que ir lá dar de água para ela. Hoje Deus está dizendo, eu tenho água para te dar. Tem gente aqui que está com vazio humano. Tem tentado em tantas coisas preencher esse vazio. Ela tentou preencher com maridos. E agora com o marido que não era dela. Tem gente que tenta preencher com status, com dinheiro, com carreira, com prazeres, com drogas, com aprovação de outros. Quantos hoje têm vivido assim? Mudam de atividade, mudam de igreja, mudam até de cidade, mudam de pessoas, mudam de ministério. Ah, não tem mais nada aqui para mim, eu vou mudar. Mas a sede continua. Não adianta, porque é só fugir. E aquela mulher caía de galho em galho para tentar fugir. Mas naquele dia, ela encontrou a fonte verdadeira. Hoje, a fonte verdadeira está aqui nesse lugar. Quarto símbolo, cântaro. O texto diz que aquela mulher deixou o cântaro e foi para a cidade. O cântaro representava as prioridades dela. Para ela, o mais importante de tudo era aquele cântaro. Ela foi com o cântaro, porque era o cântaro das suas prioridades, das suas necessidades. Era o motivo daquela mulher estar ali. Mas quando ela encontra a existência dela, o propósito dela, a vida dela, a cura dela, aquilo que ela tanto precisava e não encontrava, e ela encontrou, querido, saia com isso aqui dessa noite. Aquela mulher encontrou o que ela precisava. E hoje você vai encontrar o que você precisa. Você vai. Não tenha dúvidas. Não coloque dúvida no teu coração. Aquela mulher não teve dúvida. E porque ela não teve dúvida, ela deixou o cântaro. Ela disse, isso aqui está me atrapalhando. Tanto tempo eu me atrapalhei com isso, não quero mais isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabe o que ela foi fazer? Testemunhar do encontro, da mudança da vida dela. Ela deixa o cântaro e vai para a cidade de Samaria. E chega lá. Lucas, eu achei um que disse o que estava fazendo. Será que ele não é o Messias? Vamos lá. Que eu achei o Messias. Vamos. Ei, vamos, baterista, vamos comigo. Cara, baixista, deixa esse baixo aí, vamos comigo. Achei o Messias. E foi. Achei o Messias. Achei o Messias, achei o Messias, achei o Messias, achei o Messias. Para ela, o que mais era importante agora e tinha mais pressa era dizer, eu achei o Messias. Eu achei o Messias. Quanto tempo você não fala para as pessoas do Messias? Faz quanto tempo que você não diz, eu tenho o Messias? Faz quanto tempo que você não fala do Messias? A gente fica escondido, a gente fica na máscara, a gente fica na religiosidade e não fala do Messias, porque não tem mais interesse,
Porque não é mais urgente. Porque tem outras coisas, tem cântaros que nos fazem perder tempo. Igreja, deixa os cântaros hoje. O que tem sido o seu cântaro? O que tem te atrapalhado de ver a fonte? O que você tem carregado? Qual é o poço que tu está indo? Poço da tradição, do orgulho, da soberba, da ira, da inveja, da religiosidade, do medo, da vaidade, da ansiedade. Qual é o poço que você tem bebido? Qual é o cântaro que você está enchendo? Você precisa deixar o que está pesado. E hoje o Messias, Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio para você nessa noite. Deus quer aliviar você nessa noite. Quinto, a cidade ganha. Samaria foi ganha. Ela vai lá e muitos samaritanos creram em Jesus por causa daquela mulher. Agora o mais interessante é que aquela mulher não fez curso de discipulado. Ela não fez escola de líderes. Ela não fez o curso online de escola de princípios. Ela não fez teologia primeiro para ir falar de Jesus. Ela simplesmente saiu e foi falar de Jesus. Falta a gente sair e falar de Jesus. Essa é a grande verdade, querido. Tem muitos cântaros nos atrapalhando. Hoje é noite de voltar a entender que se você foi ganho por esse evangelho, se você foi ganho pela fonte da vida, se você foi ganho pelo pastor que deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma ovelha perdida. A mulher samaritana era uma ovelha perdida. Mas eu sei que hoje tem outras ovelhas perdidas. E se você está aqui, é sinal que Jesus te achou. Porque era necessário Jesus passar onde você estava para te trazer para cá. Se você está aqui nessa noite, Jesus está dizendo: eu te achei, minha ovelha. Eu te achei, meu novilho. A unção do novilho é a unção que muda a perspectiva da ovelha. Hoje Deus vai mudar a perspectiva de muitas ovelhas. Deus está mudando a perspectiva, o olhar de muitas ovelhas aqui que tinham ovelhas míopes. A gente que é pastor, que a gente dói quando a gente vê ovelhas míopes. Deus vai voltar a unção do pastorado nessa igreja, para a gente começar a ver as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas de Pelotas, e às vezes as ovelhas perdidas estão dentro da nossa casa. Mas Deus vai achar muitas ovelhas perdidas, e Ele vai trazer de volta no aprisco. Misericórdia eu quero mais do que sacrifícios. Ela foi, falou e depois de chegar agora já não acreditando só pela tua palavra. Agora nós vemos que Ele é o Messias. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar e testemunhar do que Jesus está fazendo na sua vida, e outras pessoas vão experimentar dessa mesma fonte. E eles vão dizer: agora já não é mais por tua causa, agora eu estou experimentando e estou bebendo dessa fonte.
Aí entra a segunda história. André ouve João Batista, que era o discipulador dele. Olha, está vindo aí um que é mais do que eu. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dele. Porque ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Então eu não sou digno disso. Aí André, eu achei que João Batista era o cara. Mas o cara é aquele. João Batista, me permita, posso ir para ele? Pode. Foi para isso que eu vim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu vou sair de cena. Eu vim cumprir a minha missão. Tem muitos aqui que têm uma chamada, uma missão e vão cumprir as suas missões. E vão abrir caminho para outros. Porque no Evangelho não tem vaidades, querido. Vai abrir caminho para outros brilharem. Aí André chega, Pedro! É Pedro! É o baterista. Tu é Pedro hoje. Olha, o Messias, vamos lá. Aí Simão, na época não era Pedro, Simão, deixa eu ver esse cara aí. Aí Jesus olha para Simão. Simão, teu nome é Simão, né? Mas a partir de hoje teu nome será Pedro. Só de olhar, Jesus mudou Pedro. Tem gente aqui que só de olhar vai ter uma mudança tremenda, extraordinária. Tem gente aqui que entrou nesse lugar e vai ter mudança tremenda. Tem gente aqui que vai se surpreender com as mudanças que Deus vai fazer sobre você. Você mesmo vai se olhar e dizer: ei, eu não sou mais Simão, eu sou Pedro. Eu tenho a revelação. Engraçado que aquele André parece que era discreto, era um Ariel, calado, jeitinho dele. Aí vai André e ganha Pedro, que era o pastor Wagner, que a 2 quilômetros antes de chegar, todo mundo já sabe que ele chegou. Aí André ganha Pedro. A gente não vê mais ninguém na Bíblia que André ganhou, mas ganhou Pedro. E sabe quem Pedro ganhou? Multidões, 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 multidões. Quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, numa só noite ele pregou, e 3.000 almas se converteram. Te cuida aí, Wagner, pastor Wagner, te cuida, que numa pregação do Espírito Santo 3.000 almas vai se converter de uma só vez. E eu não vou ficar com ciúme não, pastor Wagner. Sabe por quê? Porque no Evangelho cada um tem a sua missão, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua. Uma das grandes amizades que Deus tem me dado, pastor Lucas, esses dias. A gente conversava algumas coisas hoje. Eu não tenho ciúmes com o que Deus faz na vida dos meus irmãos. Porque no reino, querido, não tem espaço para isso. A gente não pode ter esse espaço de ciúminho, ciúme besta. A gente tem que se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. A gente tem que se alegrar com aquilo que Deus faz, querido, porque Deus faz. No reino tem espaço para todo mundo.
No reino todo mundo pode crescer, no reino todo mundo pode fazer, porque Deus tem muita coisa para fazer. Sabe por que Ele não faz? Porque a gente está cheio de cântaros. A gente está ocupado com os nossos cântaros e Deus não usa a gente. Deixa o teu cântaro e Deus vai te usar. Deixa o teu cântaro e Deus vai te usar. Deixa o teu cântaro e Deus vai te usar. André não sabia, mas estava ganhando um ganhador de almas. Talvez você não saiba. Já estou caminhando já para o fim, querido. Não se preocupe. Eu lembro de um testemunho de, se eu não me engano, de Billy Graham. Eu acho que é Billy Graham. O testemunho dele é que um sapateiro ganhou a vida dele para Jesus. Aquele que engraxava, um engraxate. O engraxate engraxava o sapato e testemunhava de Jesus. Um dia chega Billy Graham e o engraxate: meu senhor, seu sapato é bonito. Tem pés daqueles que vão pregar o evangelho para muita gente. Evangelho? Eu? Quem? Deus está dizendo, você vai pregar para muita gente. Billy Graham, naquele dia, entrou a semente no coração dele. Ele foi ganho para Cristo. E Billy Graham, no século passado, ganhou milhões e milhões e milhões para Cristo. Eu não sei se você é engraxate. Eu não sei qual é a tua profissão. Talvez você se veja pequeno. Talvez você se olhe, quem sou eu? Mas você vai ganhar um Billy Graham da vida. E Deus vai colocar na tua conta aquele que ganhou Billy Graham, que ganhou multidões. E isso vai para a tua conta, querido. Esteja atento, esteja esperto. Comece a ganhar vidas, comece a ganhar almas, comece a ganhar, testemunhar. A única coisa que Deus quer que você faça, testemunhar, só isso. Não é você que vai converter as pessoas, ninguém converte ninguém. É o Espírito Santo que faz isso. Mas sabe o que o Espírito Santo quer que a gente entenda? Que a gente abra a boca. Abra a boca. Olhe para o pessoal que está do seu lado. Abra a tua boca, meu irmão. Não para falar mal dos outros, para falar de Jesus somente. Abra a tua boca para falar do Messias. Quanto mais a gente abrir a boca para falar do Messias, mais pessoas vão ser convertidas. A gente tem que parar de falar do mal da vida alheia e falar mais de Jesus. Quem ganha, quem é ganho, carrega a missão de ganhar. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Duas histórias, um princípio. Você foi ganho para ganhar. Repita, eu fui ganho para ganhar. Diga de novo, eu fui ganho para ganhar. Quem entende isso? Quem verdadeiramente aceita esse chamado de Deus? Coloca a mão na tua mente e diga: Senhor, ajuda-me a aceitar esse meu chamado. Que eu testemunhe do que Jesus já começou a fazer e vai continuar fazendo. E hoje, uma nova experiência na minha vida, eu vou começar a falar, a ganhar. Onde é que você está nessa história? Você ainda está no poço? Naquele poço velho, antigo, das tradições? Tem gente que aqui está nesse poço, bebendo de fontes velhas, que não vai matar a sede. Pode até enganar, pode até dar uma disfarçada, uma alegriazinha, mas no final vai voltar a ter sede.
Você está na ponte, no Poço de Jacó, saia do Poço de Jacó. Vá para Jesus. É hora de largar o cântaro. Qual é o cântaro da tua vida? Você sabe qual é o cântaro. Eu não sei, mas você sabe. Deus sabe. E se você não sabe, peça a Ele, que Ele vai te revelar. O teu cântaro é esse aqui, ó. Largue o teu cântaro hoje. Não é amanhã. Amanhã quem sabe? É hoje. O chamado é hoje. Se você entrou nessa igreja hoje, se você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer, Jesus tem pressa. Então é hoje. A atitude que você tem que deixar é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Você já foi perdoado? Quem já foi perdoado na vida aqui, alguma vez? Então é hora de perdoar outros. Eu gosto de um versículo que diz: ao que muito foi perdoado, muito amou. Eu gosto desse versículo. Porque quanto mais a gente compreende o amor de Deus e o perdão de Deus para nós, a gente consegue derramar na vida de outros. Se a gente não consegue, é porque a gente ainda não entendeu o amor de Deus para nós, por nós. Querido, essa mensagem de hoje é do ganhar, é entender o amor de Deus na nossa vida. Ser ganho por Ele é entender esse amor dEle. Porque aquela mulher entendeu esse amor dEle. Você já conhece o Messias? Quem conhece o Messias aqui? Hora de ir em busca dos Pedros da vida. Ganhe alguém. Essa semana, na outra semana, depois da outra, na outra, na outra. Que muito se perdoa, muito ama. Queria que vocês se colocassem em pé. Queria que você entendesse quanto que o meu coração está olhando nessa noite, querido. Há um mover de Deus nessa noite. O Espírito do Senhor paira nessa noite. Ele começou o culto. Ele começou a agir desde o início. E na palavra é Ele, querido. Eu apenas fui um canal que Deus usou. Só. Mas aqui, o recado de Deus é: eu quero transformar outras fontes. Eu quero começar fontes que jorrem para a vida eterna aqui dentro. Porque essa fonte vai se espalhar nas células, nas casas, nos empregos, nas ruas, aonde você estiver. Quando a pessoa tocar em você, vai jorrar vida. Quando a pessoa tocar em você, vai jorrar esperança. Quando a pessoa tocar em você, vai jorrar paz. Quando a pessoa tocar em você, vai jorrar perdão. Quando alguém beber da tua vida, vai jorrar a graça de Deus. É esse o teu chamado, se você ainda não entendeu. É esse o nosso chamado. Ah, como eu queria me esparramar no chão. Há um chamado nessa noite latente. E eu quero convidar aqueles que aceitam esse chamado. Se Deus falou contigo, vem aqui no altar, querido. Agora é contigo. Agora é contigo. Agora é contigo. Se você entende que esse chamado, Deus está te chamando hoje, venha. Venha. Venha o que tem sede.